Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago mais uma mensagem para fortalecer o seu dia, para te abençoar, para que você se mantenha de pé, porque o que nos mantém firmes e fortes é a palavra do Senhor. Saco vazio não para em pé, né? Então, para a gente ficar de pé, a gente tem que se encher da palavra de Deus, porque é ela quem nos direciona, é ela quem nos sustenta, é ela quem ilumina o nosso caminho e nos mantém de pé diante das dificuldades e das guerras. E hoje eu tenho uma palavra abençoada que vai alegrar o seu dia, que vai falar fortemente com você e vai te abençoar. E se você não é inscrito, eu peço sua ajuda, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, curta, compartilhe com outras pessoas para elas também serem abençoadas com a poderosa palavra do Senhor. A mensagem que eu trago hoje, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículo 24. Vamos à leitura? Então vamos. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Glória a Deus, aleluia. E vendo este homem que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhes: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, aqui está a sua palavra, Deus, que ela venha nos fortalecer e nos alimentar neste dia. Abençoe esta pessoa que está assistindo a esse vídeo, Senhor Deus, visite o lar dela, levando cura, levando bênção, Senhor Deus, levando paz, porque a palavra do Senhor traz paz, a palavra do Senhor traz cura. Senhor, venha abençoar esta pessoa, Deus. Obrigado por esse dia, porque o Senhor nos concedeu mais uma chance de lutarmos, mais uma chance de buscarmos, mais uma chance de nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, e mais uma chance de buscarmos a sua presença. Obrigado por sua misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, hoje eu trago uma mensagem que vai falar muito ao seu coração. Eu venho trazendo essa história deste homem que nos ensina muito que o que ele pode nos mostrar e nos alertar na nossa vida, né? Jacó, que é filho de Isaac, neto de Abraão, mas mesmo sendo o filho da promessa, né? Sendo neto de Abraão, aquele que Deus escolheu para ser o pai, né? Para ser o pai de uma grande multidão, através de Abraão, Deus escolheu e separou o povo dele, e mesmo assim Jacó precisou ter a sua própria experiência. Ele com certeza ouviu muito falar de Abraão, das experiências que Abraão teve, com certeza ele ouviu muito falar das experiências que Isaac teve com Deus, mas mesmo assim Jacó ainda não tinha Deus no coração dele. Sempre quando Jacó se referia, ele se referia ao Deus de Abraão, se referia ao Deus de Isaac, pai dele, mas durante muito tempo Jacó não se referia como Deus da vida dele, como Deus dele. E Jacó começou a sua vida de uma forma difícil. Ele teve a promessa, desde o ventre da mãe dele, Deus já havia dito à mãe dele que Jacó seria grande, que Jacó seria poderoso. E então ele já tinha as bênçãos de Deus na vida dele, desde quando Deus prometeu a Abraão. Prometeu a Abraão, depois prometeu a Isaac, e as promessas de Deus recairiam também na vida de Jacó. Mas só que, como acontece ainda na vida até hoje, de muitas pessoas, ele não soube esperar o processo do tempo. Então, já no início, Jacó, ele enganou o irmão, porque Esaú, seu irmão, era o preferido do pai e Jacó era o preferido da mãe. E Esaú era um homem de guerra, era um homem que ia para caçar, buscar o alimento, e Jacó sempre foi aquele cara caseiro.
Mas Jacó ele já tinha o seu lado já meio torto, né? Digamos assim, num dito popular. E quando ele enganou até mesmo seu próprio irmão, quando ele fez um belo almoço, uma bela sopa de lentilhas, e Esaú chegou cansado e ele trocou a primogenitude pelo aquele prato de comida. E a primogenitude naquela época, hoje é importante, mas naquela época era mais importante ainda. Ele fez pouco caso daquilo que era muito importante e trocou pelo prato de alimento. E aqui eu já chamo uma pequena atenção. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas emoções. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala no nosso momento de dificuldade e o que a gente fala no nosso momento de euforia, no nosso momento de alegria. Porque as nossas palavras e as nossas atitudes podem recair sobre a nossa vida, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Por exemplo, no livro de Provérbios, no seu capítulo 30, tem um exemplo bem claro disso. Provérbios 30, no versículo 7, diz o seguinte: 2 coisas te pedi, não me negues antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negues e venha a dizer quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o teu nome em vão. O que o livro de Provérbios nos ensina? São 2 momentos em que a gente tem que tomar muito cuidado. Um momento de dificuldade e um momento até mesmo de riqueza, aquele momento de alegria exagerada. Porque são esses momentos que a gente acaba falando demais. É no momento da dificuldade que a gente acaba tomando atitudes impensadas, e no momento de alegria, no momento de euforia, a gente acaba falando coisas também impensadas. E tudo que a gente falar recairá sobre as nossas vidas. E foi o que aconteceu aqui com Esaú quando ele foi enganado pelo irmão. Ele chegou cansado, um dia de trabalho, e ele fez pouco caso de algo muito importante, que era a primogenitude dele. E isso recaiu sobre ele na vida dele toda. Por mais que Deus, Jacó errou, por mais que Deus havia feito já a promessa desde a barriga da mãe, Jacó, ele se aproveitou e enganou o irmão e acabou negociando a primogenitude do irmão. O irmão também não se controlou e se vendeu. Isso acabou tendo consequências à frente. E ali começa o período de enganador de Jacó. E olha, se você acha que isso aconteceu quando eles eram jovens, crianças, não. Tanto Jacó quanto Esaú já tinham mais de 40 anos, já eram homens formados, então já tinha sua opinião e seu caráter formados. Então a gente não pode entender, eles fizeram isso no período de adolescência. Não, eles já eram homens formados, já tinham mais de 40 anos. E tanto Esaú, quando vendeu a sua primogenitude, quanto Jacó, quando enganou seu irmão. E o período de Jacó de enganador começa aí. Mais à frente, já Isaac, já de idade avançada, já não enxergava muito bem, e ele não sabia quando morreria. Ele chamou seu filho primogênito Esaú e falou para que ele cozesse um guisado, um alimento saboroso, para que ali fizesse a bênção, para que Isaac abençoasse Esaú. Ouvindo isso, Rebeca, ela, por gostar mais de Jacó e não querer que a bênção fosse para Esaú, resolvem enganar Isaac. E eles fazem todo um plano ali para que desse certo, e Jacó também aceitou os planos da mãe. Ele poderia muito bem, por já ser adulto, já entendido, e falar, não vou fazer isso, mas ele foi convencido pela mãe e enganou Isaac. Tomou a frente de Esaú, preparou o alimento saboroso e levou-o no lugar de Esaú. Chegando lá, Isaac, que já não enxergava mais, perguntou, quem és? E ali foi a primeira, mais uma mentira de Jacó. Sou eu, Esaú. E ele foi
és mesmo Esaú? Ele repetiu a mentira. Não só repetiu, como colocou o nome de Deus no meio daquela mentira. E ali enganou Isaac, tomou a frente e tomou a bênção de Esaú. Quando Esaú chegou, Isaac já tinha abençoado Jacó, e Esaú ali ficou nervoso e triste e prometeu matar Jacó depois que o pai morresse. A mãe, ouvindo isso, chama Jacó e pede para que ele vá para a casa do tio até que a ira de Esaú acabasse. Então ali começa as dificuldades de Jacó. Ele saiu fugido de casa do irmão e foi viver com o tio. Chegando lá, ele conhece Raquel e se apaixona por ela. E ali ele começa todo o processo dele, e as consequências daquilo que ele fez no passado, ele começa a passar a vivê-las. A mentira, a enganação, colocar o nome de Deus em vão. Quando você coloca o nome de Deus em vão, principalmente numa mentira, saiba que você não ficará em vão. As consequências virão sobre a sua vida. E por mais que Deus amasse Jacó, por mais que Deus tivesse uma promessa na vida dele, ele teria que passar pelas consequências. Deus havia prometido a Jacó que ele seria grande, sim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não ia se arrepender e não ia voltar atrás. Mas as consequências dos atos, Jacó teria que passar. Chegando lá, conversando com o tio, demonstrou interesse pela filha. E ali ele faz um acordo de trabalhar 7 anos para ter a mão da filha em casamento. Mas só que ao término desses 7 anos, Labão, tio de Jacó, mente e engana Jacó e dá a outra filha, Lia, a qual ele não havia se interessado. Mas ali ele depois descobriu que foi enganado e foi até Labão questioná-lo o porquê dessa enganação. E Labão, com as suas opiniões, falou que não era interessante que a filha mais nova se casasse primeiro do que a mais velha. E ali Jacó trabalhou por mais 7 anos pela esposa que ele havia de fato se interessado, né? A mulher pela qual ele havia se apaixonado. E ali ele trabalhou por mais 7 anos e teve a mão de Raquel para viver. E ali ele se casou com Raquel. Então já foram 14 anos que Jacó teve que viver ali para ter de fato a mulher que ele amava. E ali nesse período, Labão enganou muitas e muitas vezes Jacó, tanto no salário quanto na promessa. E eis que Deus aparece a Jacó mais uma vez, dizendo para que ele volte às terras de seus pais. Em vez de Jacó confiar no processo de Deus, confiar na palavra de Deus, mais uma vez Jacó tenta agir pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias mãos. Foi no passado, foi no decorrer, e Deus sempre esteve com Jacó. Assim que Jacó saiu da casa dos pais, ele em sonhos, Deus aparece para ele, onde mostra ele em visão uma escada onde havia anjos subindo e descendo. Mesmo ali ainda Jacó não sendo, digamos assim, convertido, porque já aquele período ali Deus ainda não era o Deus de Jacó, era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o próprio Jacó falava isso, era o Deus do pai dele e do avô dele, mas ainda não era Deus dele. E Deus, mesmo assim, ele errando, mentindo, enganando as pessoas, Deus ainda estava com Jacó, aparecendo para ele, conversando com ele. E Deus falou: Jacó, volte para as suas terras. Mas Jacó resolveu não confiar em Deus e agir com as próprias vontades, né? Ele, em vez de entregar nas mãos do Senhor, ia até Labão e falar assim: olha, Deus mandou eu voltar para as terras do meu pai, e eu estou levando as minhas esposas, os meus filhos e as minhas famílias. Porque já havia se passado 20 anos, né? Que era para ser 7, passou para 14, e depois foram 20 anos Jacó vivendo ali, teve todos os seus filhos ali naquelas terras ali. Foi quando Deus chegou e falou assim: já acabou o tempo, volte para suas terras. Mas ele, em vez de conversar com Labão, ele resolve sair pela pior forma. Pega as suas esposas e fogem.
E ali, quando Labão descobre, ele vai atrás de Jacó para pegá-lo novamente e pegar suas filhas. E mais uma vez Deus intervindo nos erros de Jacó, aparece a Labão: olha, não quero que você faça nada com Jacó, não faça nem bem nem mal, deixe Jacó ir. Deus interviu mais uma vez na vida de Jacó, porque Deus tinha feito uma promessa a ele. Deus não livrou Jacó das consequências, ele teve que passar pelo processo ali, foi enganado também. Ele teve que passar por aquele processo ali porque era consequência do ato que ele havia feito. E ali ele entra num acordo com Labão, e Labão abençoa e deixa Jacó ir em paz. Então Jacó resolve voltar para a cidade, depois de mais de 20 anos, resolve voltar para a terra de seus pais, e ele envia mensageiros para Esaú para levar presente, uma forma de tentar consertar um pouco o erro que ele tinha feito lá atrás e tentar amansar um pouco Esaú. Então ele envia muitos presentes antes dele chegar à cidade. É quando um dos seus mensageiros volta dizendo: olha, Esaú está vindo em sua direção com 400 soldados. E ali Jacó pensou que iria morrer, né? Meu Deus, e agora eu vou morrer. Foi quando Jacó foi para um monte, buscou um pouco estar só, e ele entra em oração, clamando pelo Senhor. Senhor, o Senhor disse que estaria comigo, o Senhor falou que era para retornar à casa dos meus pais, e Esaú vem com 400 homens para me matar, vou perder minha vida, vou perder minha família. E ali ele entra em oração e clama ao Senhor. É quando o anjo do Senhor vem a Jacó e começa o processo de transformação da vida daquele homem verdadeiramente. Jacó ainda não tinha tido uma experiência com Deus, né? Uma experiência que o pai dele já teve, o avô dele já teve, mas precisava Jacó ter a experiência dele com Deus, né, meu irmão? Minha irmã, às vezes é necessário que você tenha a sua própria experiência com Deus, e você vai ter. Creia que você vai ter a sua experiência com Deus. Deus vai se revelar a você para que Ele seja o seu Deus, para que Ele passe a fazer parte da sua vida. Foi quando Deus, o anjo do Senhor, aparece a Jacó, e ali eles entram numa luta, eles entram numa briga. E quando o anjo do Senhor pergunta a Jacó qual era o nome dele, não é que Deus não sabia o nome de Jacó. Ele queria saber qual seria a reação de Jacó, porque anos atrás, quando essa mesma pergunta veio a Jacó, ele mentiu. Lá atrás, a Bíblia nos mostra que quando Isaac pergunta quem és, Jacó mente. E ele diz: eu sou Esaú. Ele mentiu. Então, quando o anjo do Senhor perguntou para Jacó qual é o seu nome, ele queria ver se Jacó iria de fato falar a verdade para ter uma transformação, ou se ele iria mentir de novo. Mas Jacó foi lá e disse: eu sou Jacó. Se entregou ao Senhor. Aí Deus falou assim: agora sim, agora você reconheceu e falou a verdade. E Jacó ali briga com o anjo, pedindo bênçãos. Às vezes é necessário a gente entrar e falar: Senhor, me abençoe. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E Deus o abençoou. Mas antes de o abençoá-lo, Deus toca na coxa de Jacó e o fere. Não porque Deus é mau, não porque Deus queria ver a derrota de Jacó, porque Deus poderia muito bem acabar ali com aquela luta, mas ele, quando fere Jacó, ele mostra: aqui é o pontapé inicial. E sempre que você olhar para a sua coxa, você vai lembrar de quem você era e de quem você é hoje. Às vezes, no processo de transformação, meu irmão, minha irmã, no processo de transformação, Deus vai te ferir, para que todas as vezes que você olhar para essa ferida, você perceber que ali encerrou um ciclo de mentira, um ciclo de enganação, e começou uma nova vida. É assim que Deus vai fazer com você. É assim que Deus vai toda vez te relembrar de quem você era, para sempre quando você pensar
em voltar ao seu passado, você entender, através daquela cicatriz, através daquela dor, que o passado não vale mais. E você viverá uma nova vida. Deus irá mudar o seu nome. De enganador, de mentiroso, de pecador, Ele escreverá uma nova história na sua vida. O seu passado, Ele não vai apagar. E às vezes Ele vai fazer questão de ter uma marca em você, para que você lembre de quem você era e de quem Deus te transformou. Às vezes Ele te permitirá que você tenha um espinho na carne, como o apóstolo Paulo tinha. E o apóstolo Paulo pediu para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne. Mas Deus falou que não. Que a presença do Senhor na vida dele já era bastava. Então Deus vai permitir um espinho na sua carne, uma ferida na sua coxa, para que você saiba e reconheça que Deus é na sua vida. E que não há nada melhor do que ter a presença de Deus. E se você se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados e entender o que Deus quer para a sua vida, Ele vai te perdoar. Ele vai te transformar. Ele vai te dar um novo nome. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Porque é melhor entrar um coxo salvo do que estar perfeitinho aqui na terra e ir para o inferno. Então saiba que se você se arrepender dos seus pecados e clamar e lutar com o Senhor, pedindo para que Ele te abençoe e não seja mais um mentiroso, não seja mais um enganador, Deus vai transformar a sua vida. Mesmo que doa, mas é uma dor de conserto, é uma dor de transformação, é uma dor de renovo. Ele te fará grande e o melhor, você viverá com Ele no céu, numa nova cidade que Deus está transformando, está criando para a gente, onde a gente viverá com Cristo face a face, onde toda lágrima se enxugará, não entrará contaminação alguma. É isso que Deus está preparando para a nossa vida. Mesmo que a gente tenha uma vida de sofrimento aqui na terra, uma vida de dor, mas tudo isso um dia irá acabar. Então arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros, entregue sua vida ao Senhor, mesmo que Ele toque na sua estrutura e doa, que a gente, por mais que Deus nos ama, Ele me ama, Ele te ama, meu irmão, mas a gente não foge das consequências. Aquilo que o homem planta, certamente ele colherá. E se você um dia plantou coisas ruins, você não vai fugir das consequências, mas Deus te livrará da morte, com certeza. Então, entenda que o Senhor, Ele quer o seu bem. Não queira antecipar as coisas, não queira ajudar a Deus, que a gente não tem condições alguma de ajudar a Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não tome a frente das coisas. Não queira pegar aquilo que está nas mãos do Senhor, porque as consequências às vezes podem ser ruins. E às vezes você vai passar por um processo que não havia necessidade de passar, se você tivesse confiado mais em Deus. Fique com essa mensagem, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.